Não, então, eu queria tirar uma dúvida, na verdade, um questionamento. Apresente-se aí, por favor. Meu nome é Jairo, Torcedor do? Vasco da Gama. Eu ia mentir falar do City, mas eu não consigo falar essa frase. Cara, meu questionamento é o seguinte, eu concordo que o Conrado falou, por exemplo, de que os outros times melhoraram e na resenha anterior ao programa a gente estava conversando, eu comentei que eu acho que esse Palmeiras é a primeira vez que o elenco ficou acima do técnico. Nos outros anos eu sempre achava que o Abel fazia o time jogar mais do que poderia e esse ano eu achei o contrário, eu achei que o time estava acima dele. E aí a minha dúvida é se o trabalho do Abel tem um teto, então, porque eu acho que a régua subiu, acho que esse ano ele tem um time melhor do que o dos anos anteriores, até comparando a final de 21 a essa. Eu acho que o Palmeiras estava mais distante do Flamengo do que esse ano. E tem um desgaste natural, né? Você vê ele falando do Paulinho, por exemplo, ele falou, gastou dinheiro com um reforço que não jogou, mas ele sabia disso, né? Teve a segunda lesão, mas mesmo sem a lesão, já era programado que o Paulinho fosse voltar talvez no final do ano. Então, assim, tem esse desgaste. Isso é que então tem um teto para esse tipo de trabalho dele? Esse é um baita argumento. Não, eu gostei muito do argumento. Esse é um argumento baita da argumento e eu acho que é o seguinte. Se no teto dele ele é finalista de Libertadores e disputa o brasileiro, eu dou mais um ano para ver se o teto dele é realmente esse. Se ele no ano que vem fizer isso de novo, ele tem que ficar de novo. E eu gostei da análise do será que esse elenco agora, que finalmente contratou, é bom lembrar também que esse monte de dinheiro que foi gasto esse ano, foi que vários outros anos não gastaram e a torcida palmeirense cobrava muito, que não gasta, só o Flamengo gasta, quando o Vitor Roque chegou, foi um hecatombe. Então agora esse ano foi essa temporada que o Palmeiras abriu os cofres, aí saiu gastando, veio o André. Que equiparou ao Flamengo. Foi isso, então era uma reclamação inclusive da torcida. Então, mas eu gostei da análise de será que agora esse elenco não ficou... Às vezes ele é um cara de tirar melhor de um elenco que não é tão qualificado assim. Acho que tem duas... Pode acontecer. Eu só discordo do... De quem? Do negócio? Do Paulinho. Cara, eu sei que comissão técnica é muito importante na contratação dos jogadores, tá? Mas será que o Palmeiras não a Leila Pereira, o departamento de futebol, não contrataria o Paulinho se não fosse o Abel? Será que é assim? O Abel... São todas, então vamos voltar, a gente, quer ou não, vai ficar comparando, né? Palmeiras e Flamengo são os que estão aí ganhando. Então, 100%. Quem quis o Juninho Carabag foi o Felipe Luiz, foi ele, né? No mínimo, que brigou com o Pedro. Juninho o quê? Cara, eu não... Eu chamo ele de Juninho Carabag. Não vamos perder a monetização do vídeo, por favor. Aí, foi ele, só ele contratou, essas foram as contratações, e Emerson Royal, é isso. É que Felipe o perfil Luiz, do Palmeiras... Eu acho que ele pode ter a ver com isso, mas tem uma né? Tem uma diretoria, tem um trabalho ali, um departamento de futebol. Mas é que o Abel eu acho que o Paulinho... parece que o Abel faz parte da diretoria. Tudo bem, eu acho que... Claro que ele tem um peso. Eu tô falando que o Paulinho, ao nível de um cara, ele destruiu aqui no futebol brasileiro, cara. Ele foi bem demais no Galo. Foi uma baita contratação. De 23. De novo, aí que eu também sou contra. Agora que perdeu, chega no final do ano, tem um monte de gente contra a contratação do Paulinho. Se pegar alguém falando lá atrás que não queria, eu respeito. Porque agora é mole. Quando ele foi contratado, o Palmeiras vai gastar tanto. Se alguém foi lá, fez um conteúdinho, eu tô brincando. Se alguém foi lá, fez um conteúdinho falando, não contrato, porque esse cara tá machucado, não sei quando ele... Aí eu respeito. Chegar agora, quando perdeu a final da Libertadores, depois que o Danilo desviou a bola, falar que contratar o Paulinho é errado, eu sou contra. Pra mim foi uma baita contratação, voltava em abril, não vale nada esse começo do ano mesmo, que eu sempre falo, e aí, numa dessas, se ele não tivesse machucado de novo, tinha chegado nessa reta final aí, arrebentando. Eu contrataria o Paulinho. Pra mim, baita contratação do Palmeiras, ainda mais com a pressão que a diretoria tinha da torcida do Palmeiras de contratar, não se sabia de se apostar em jogadores de nome. O Paulinho é esse cara. O Paulinho que jogou no Galo, tudo bem que teve a lesão, mas ninguém sabia, o Paulinho era, assim, chegava em programas aí, das maiores contratações da janela. Meu. Não se sabia que o Paulinho não ia jogar a temporada toda também. Isso aí foi descobrir depois da... Não, ele teve uma segunda lesão. Teve uma segunda lesão. A primeira era para voltar em março, abril, a expectativa vai ficar 3 meses sem ele. Acho que, assim, essa questão do teto, ela é uma questão que, bom, não sabemos responder, né? Pode ser que ano que vem ele faça um trabalho e esse teto aumente. Pode ser que ele faça um ano maravilhoso no ano que vem e até por isso que na primeira resposta, nós todos concordamos que não deveria demitir o Abel, até porque ele gastou quantos milhões no meio do ano? 40 milhões? 40. São 5 meses os jogadores, né? 4 meses. Não tiveram pré-temporada, não tiveram nada. Ele vai pegar essa reformulação, porque 2025 foi um ano de reformulação, né? Do 24 e 25. Sim. Foi um ano que o Palmeiras mudou muito o elenco. Aquele elenco campeão em 22, quantos já saíram, né? Sim. Mike saiu, Marco Rocha saiu, Scarpa saiu, Dudu saiu,
o Luan saiu, Rony. o Zé Rafael saiu. Veiga já não é mais o mesmo. Então, assim, tem muita coisa. Então, assim, esse teto pode ser que esse teto aumente ou não. Ou realmente pode ser que chegue ali no nível. Agora, precisa dar uma pré-temporada, precisa que o Palmeiras comece uma temporada com esse elenco. Pode ser né? que a percepção Agora, sobre que alguns tá desses falando nomes isso. mude. Agora, O Vitor outra, Roque também não começou a temporada no Palmeiras, não fez pré-temporada, não fez nada. outra coisa eu acho que dá pra gente falar que essa posição que o Palmeiras está hoje, de ter essa pressão, de ter que ganhar Libertadores, ganhar títulos e estar sempre ali nas cabeças, o Abel Ferreira é um dos culpados por isso. Construiu isso. Antes do Abel Ferreira chegar, ninguém ficava falando que chegou na final da Libertadores, chegou na final do Campeonato, segundo no Campeonato Não havia Brasileiro chegado. para o Flamengo. Sim. É uma vergonha. Não era assim. Então, ele fez parte, como eu disse, da reconstrução do Palmeiras, de chegar nesse patamar de ser esperado tanto do time, né? Mas então ele faz parte do próprio trabalho dele, essa cobrança que eu acho justa. Eu concordo muito Mas é com que há você, poucos tá? minutos você falou do Pra que ficar claro... Oi? Há poucos minutos você falou que o Palmeiras já tinha sido campeão em 16, em 18. Não, Também sim. não- Eu tô uma dizendo... construção. É uma construção. Eu tô falando que já era. Tanto é que eu tô falando, ele fez parte dessa construção também. Mas não era assim naquela época, né? Você tem que Mas ganhar o Palmeiras tudo. era pobre, Sim, chegou então, aí pra fez- Série B. Antes dele tudo- chegar, tanto é que botaram dinheiro nele. E só pra deixar claro, eu concordo muito com você, tá? Vocês sabem que a gente sempre conversou. Eu não sou o maior fã do Abel Ferreira. A verdade é essa. Eu acho que se eu tô num time amanhã, eu não contrato o Abel Ferreira. Aí é gosto pessoal. Mas eu não posso fechar os olhos porque o cara fez, porque quando perde, a minha opinião é a mesma quando ele ganha e quando ele perde. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu não espero muito mais do que ele fez esse ano. Eu acho que os anos Eu são bem espero. parecidos. Eu Eu espero. acho que tem isso que você falou, a primeira parte ali, que foi muito turbulenta. Copa do Mundo de Clubes foi muito difícil para todo mundo, foi um torneio diferente ali, é jogador chegando, é Estevão saindo, mas eu acho que chegou ali numa segundo semestre, numa reta final, o time dele jogou pra caramba, como ele já fez isso várias vezes, né, que inclusive a gente vai debater sobre isso. Em várias vezes ele mudou a história da temporada do Palmeiras, que temos aqui um palmeirense, é bom ter. Quantas vezes você não ouviu, Augusto? Esse é o pior ano da era Abel. Todos os anos. Todos isso os é anos, falado. praticamente? De 2022 pra frente, todos os anos. É E isso que a gente fala. Mas a nossa De repente discussão agora estão a acertando. discussão é exatamente essa, assim. É que se você for pegar numa linha do tempo, né? O ano de Temos os 2023, números o ano na de tela. 2023, ele é realmente pior do que o de 2022, no sentido... E aí, cara, ficar aí falando de número, toda hora repetitivo, porque os números, eles vêm. O Abel conquista resultado, de fato, ele conquista resultado. Pode não ganhar, pode não ser campeão, mas o resultado ele vai competir, pelo. Só que, pra mim, o que mais me pega é a forma como o Palmeiras coloca isso em campo. E 2023, você conseguir identificar vários padrões, várias dinâmicas coletivas muito bem feitas. 24 já passou a ser um time extremamente dependente do Estevão, extremamente dependente. O Palmeiras parecia que só jogava quando tocava no Estevão. O jogo do moleque Palmeiras ficava era exausto. totalmente dependente. Bateu no Campeonato Brasileiro os ataques do Palmeiras mais de 42% pelo lado direito, que era o lado que o Estevão jogava. Então, assim, 23 também foi o Hendrick que 22, Na mas reta 23 já tinha final. dado respostas anteriores de um bom futebol. 24 não, 24 foi extremamente dependente do Estevão. E 25, quando perde o Estevão, até perdeu o Estevão, na verdade, né? Fica um grande nada. Fica um grande nada. O Palmeiras, até a Copa do Mundo de Clubes e até esse período de agosto, o Palmeiras era um grande deserto. Eliminações Vamos por Gente, aproveitar. lembrem a estreia do Brasileiro, Palmeiras e Botafogo. A estreia do Campeonato Brasileiro, Palmeiras 0, Botafogo 0. O Botafogo, estreia do Renato Paiva no Botafogo. Um jogo tenebroso por parte do Palmeiras. Sabe-se lá como o Palmeiras conseguiu um ponto naquela partida. Sabe-se Palmeiras lá e como Al-Ahly, o que Botafogo Palmeiras perdeu ganha mais de jogo. 4 contra-ataques claríssimos. Um ponto na tabela, que é o mesmo ponto que ganhou depois contra o Corinthians no Brasileiro numa fase boa. Então, assim, o mérito do Palmeiras é que ele conseguiu competir e dar resultado, mesmo jogando muito mal. Só que, realmente, a atuação foi piorando de ano a ano. Foi piorando de ano a ano. Certeza aproveitar o absoluta, gancho. os padrões coletivos Tem- foram desaparecendo.